E aí, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior eu trouxe o meu setup com cada componente e também trouxe o preço de cada componente. E na pesquisa do preço ali, o que se destacou foi o preço da memória RAM e do SSD. E hoje é praticamente um investimento, é mais fácil investir em memória RAM do que em um apartamento. E eu digo isso porque eu tenho registro de que 4/8/2025, eu paguei em uma memória RAM da XPG Spectrix 8 GB, exatamente a que eu tô mostrando aí na tela, R$ 215. E duas foi R$ 417. E a soma da compra deu R$ 632. E atualmente, em janeiro de 2026, uma memória RAM, exatamente a mesma, tá custando R$ 678. Um par tá custando R$ 1.200. Isso que eu tô falando de uma memória RAM DDR4, nem vou pesquisar os preços da memória DDR5. Sendo assim, então só nos resta os kits que são montados com DDR3. Então eu vou trazer um kit DDR3 que me acompanhou por muito tempo, que me trouxe muita alegria e que é passível de uma tunagem ali futura, mas nada que seja ali sustentável por anos. Isso é só até passar essa crise e a gente conseguir montar pelo menos um computador DDR5. E antes de eu passar para montagem, você aí comenta o teu kit e quanto que tua memória RAM tá valendo agora. Para esse projeto, resgatamos essa belezinha aqui, uma B75. Muita gente pode se perguntar, por que não uma H61 que é mais barato? Simples, em 2026, tempo é dinheiro. A B75 já traz o SATA 3, o que significa que o seu SSD não vai ficar gargalado. E o USB 3.0 nativo. É o luxo necessário para essa plataforma não parecer uma carroça. E atualmente eu sei que essa placa tem as versões com M2, então dá para instalar um NVMe aí, dependendo da versão que você pegar. A minha antiga, infelizmente, não tem essa opção. De processador, tô usando esse guerreiro Intel Core i5-3470S da terceira geração, com 4 núcleos e 4 threads, com a base de 2.9 GHz, podendo chegar aos seus agressivos 3.60 agressivos. Consumo de 65 watts e ele tem gráficos integrados. E muita atenção no socket LGA1155, que usa o sistema de pinos, que é o conceito que a AMD hoje usa no M5. Bom, vamos instalar aqui esse processador. Então sempre dê uma olhada na onde está a setinha indicadora para colocar o processador. Então sempre olha o da placa-mãe, então sempre vai estar nos cantos com o do processador. Não vai ter erro, seja AMD ou Intel. Bom, agora o ponto onde a gente realmente ganha o jogo, as memórias RAMs, né? Enquanto o pessoal tá deixando um rim para comprar uma DDR5 ou vendo estoque da DDR4 sumir e o preço disparar, nós vamos de DDR3. Vamos colocar duas de 8 GB e, por curiosidade, essa daqui foi a primeira peça de upgrade que eu fiz em um PC na minha vida. Então essa memória aqui tem um carinho no meu coração. No nosso kit vintage, essas memórias aqui trabalhando em 1333 MHz ou 1600 é necessário. Sempre se atentem quando for instalar a memória RAM nessas boquinhas que elas têm. Então alinhem certinho e é só encaixar. De resfriamento vamos usar esse CPU Cooler da Cooler Master, bem simples. De pasta térmica vamos usar essa TS Pro. Depois de passar 1 kg de pasta térmica num processador que não é necessário, fica assim, é só conectar o conector de 4 pinos no CPU Fan ou também no SysFan. Para essa configuração, eu vou trazer essa NVIDIA GeForce GT 730. Além de ser uma sobrevivente desse setup, ela tem história. Foi minha primeira placa de vídeo e quem diria que em 2026 eu estaria recorrendo a ela novamente. Tá feio o negócio. Ela é modesta, mas tem seus 4 GB ali de memória de vídeo. Ela não precisa de conectores extras da fonte. É só encaixar no slot PCI Express e ela já sai dando imagem. E é o ápice da praticidade. Você não vai rodar um
último AAA no Ultra com ela. Mais um CS ali, algo básico, um Valorant vai rodar. E foi a primeira placa que eu consegui jogar GTA V na vida. Então vamos aproveitar o ensejo e vamos trocar a pasta térmica dessa placa de vídeo que já fazem anos que não é trocada. Se eu não me engano, eu acho que eu nunca troquei. Essa placa de vídeo eu nunca abri ela, tá até colada. Então vamos abrir ela aí. Já que é uma peça vintage, não tem motivo para não pôr uma proteçãozinha, né? Então vamos cuidar dos nossos componentes aí e proteger esse conector, porque a gente vai mexer com pasta térmica. Vamos tirar essa pasta térmica aqui. Geralmente eu uso um papel higiênico para tirar, ou um paninho, um álcool isopropílico. Nesse caso aqui a pasta tá tão seca que só de passar o papel já tá tirando. É uma pasta térmica que tá há muito tempo e ela já ressecou e já tava na hora de trocar mesmo. No caso do chip dessa placa de vídeo, ele é bem pequeno, então é só uma gotinha ali para não espalhar, não precisa ser nesse ponto todo preto aí. Só é importante espalhar toda a pasta térmica no chip e deixar ele todo coberto, ok? De armazenamento apenas para o Windows, ou a gente vai usar esse SSD de 120 GB aqui. Lógico que o upgrade futuro é instalar, na verdade, mais 256 GB para você poder jogar alguns jogos e às vezes instalar, desinstalar. Eu fiquei assim por anos e dá boa. A gente vai usar provisoriamente essa fonte bomba aqui, que tem essa chave seletora aqui, que olha, não usem essa chave seletora ou fonte que tem essa chave seletora. E a gente vai usar essa fonte aqui porque a placa de vídeo que eu tô usando nessa configuração não vai o conector PCI, então a gente vai usar provisoriamente. E o upgrade para esse computador, uma fonte melhor e que dê para fazer futuros upgrades e preserve os seus componentes. De gabinete eu vou usar esse Aquário Rayon, um gabinetezinho bem simples aqui, com esse formato, e comporta bem essa configuração, além de ser bem barato. Bebam água. Uma dica para quem nunca montou um PC, sempre tome cuidado com a instalação da placa-mãe e veja se você colocou ali o espelho no gabinete. Sempre usem os parafusinhos com chapéuzinho e sempre verifique a traseira para ver se a sua placa-mãe não ficou na diagonal ou teve alguma protuberância. Agora vamos instalar essa fonte bombástica aqui e novamente não recomendo essa fonte ou qualquer fonte que tenha chave seletora. Lembrando, vamos agora para a instalação dos cabos de energia. Para alimentação da placa-mãe, esse conector de 24 pinos aqui sempre tenta deixar perto ali da onde é a conexão com a placa-mãe. Esse conector de 4 pinos é do processador, geralmente ele tem outras placas-mães 8 pinos e ele se separa no meio, que diferencia do conector do PCI, que geralmente é 6+2, o conector do PCI, e o conector do processador é 4+4. Nesse caso aqui ele usa só 4.
Vamos para o USB 3.0. Nessa placa-mãe aqui, ele é um pouco estranho porque ele é aqui no meio e geralmente nas outras placas é aqui do lado ou em cima. Vou instalar esse outro USB, mas não vou usar, só para instalar mesmo. E agora vamos para a nossa plaquinha de vídeo instalar essa fera. Vou usar minha mega luz aqui para dar uma olhadinha na instalação, se os cabos estão corretos. Até pensei que eu acho que esse gabinete ficou um pouco feio para esse kit, né? Dá pra gente pôr um gabinete todo fechado, seria bem melhor. Mas vai ficar esse por enquanto. Agora é só instalar os cabos do SATA 3 com SSD e também já aproveitar e colocar aqui os cabos de painel frontal. Vou tentar deixar um indicador de painel frontal na tela aí para ajudar para quem estiver montando. Porque tem alguns pininhos aqui que são negativos e positivos, dependendo do que acontecer. Se você inverter, pode queimar. Bom, como eu sou o doido da Hellerman, então eu acredito que tem que pôr Hellerman em tudo. Mas nesse caso aqui, poucos fios, é só organizar aqui embaixo e é isso aí. Não tem muito o que fazer. Dá pra pôr uma na traseira, duas na parte superior e duas na parte inferior. Mas tem que ter um parafusinho diferente e dá pra pôr uma ali naquele cantinho. Instalação do painel frontal sem medo. Já vão aproveitar aqui e fazer uma tunagem que não tinha na minha época, que é colocar essa placa Wi-Fi aqui para a gente poder ter o Wi-Fi. Eu aproveitei aqui e fiz uma alteração. O conector do cooler estava nesse 4 pinos, mas esse aqui, essa placa mãe tem um de 3 pinos e o cooler também é 3 pinos, então eu só fiz essa alteração. Como essa placa Wi-Fi tem que conectar aqui no USB, então a gente vai ter que tirar o conector do USB e deixar apenas o USB 3.0 funcionando, para a placa poder funcionar. Bom, agora a montagem está completa, eu tenho que relembrar que é um kitzinho bem simples, não seria o ideal estar montando algo assim em 2026, mas é uma opção bem barata e é uma opção de primeiro computador. Vamos abrir aqui o HWM Monitor só para ver se não está pegando fogo o processador. Plaquinha para não ver se não está pegando fogo. Nossa, está congelada essa plaquinha. Bom, vamos aproveitar aqui e testar alguns jogos nessa maquininha. Também vou aproveitar e testar uma câmera bem baratinha aí que eu encontrei no Mercado Livre. Vamos ver se dá pra dar um caldo pelo menos. Vou usar um mousepad multiuso de madeira, acredito que ninguém mais tem um desse. Mousezão multilaser padrão 2012, 1314. Não pode faltar o tecladinho genérico da AliExpress, né? E já que é só 120 GB, tem que pôr o HDzinho para os jogos.
Aproveitando o kit vintage, deixei alguns trechos do Final Fight e do KOF aí, pra gente relembrar um pouquinho de como era aquela época de jogar um Super Nintendo, jogar um Nintendinho ali na casa do primo, do amigo. Nossa, é uma nostalgia. Então eu tô aproveitando meu setup aqui e relembrando esses momentos legais da vida aí. De que alguns jogos mais lentos, assim, nesse estilo do Final Fight fazem falta, né? Hoje a gente tem muita coisa frenética, cheia de cores, e esses jogos fazem falta. Eu havia mencionado, esse kit foi o primeiro que eu tive ali com a placa de vídeo. Foi a primeira vez que eu consegui jogar um GTA V na vida. E até hoje eu me recordo de como foi a primeira abertura do GTA V, quando eu comprei esse computador. E sendo bem honesto, rodando com esse PCzinho guerreiro em 2026, olha, para um processador i5 de terceira geração e uma GT 730 que já tem história para contar, né? A experiência é bem surpreendente. Não estamos em 4K, óbvio, mas a fluidez é bem honesta. Tem que lembrar que essa placa de vídeo só tem 2 GB de memória. Então é uma placa que dá para se divertir no modo história, dar um rolê ali no modo online do GTA, sem gastar milhares de reais para quem quiser montar algo bem baratinho. Senti também que as memórias RAM tancaram tranquilamente, né? Não teve nenhum gargalo, não teve nenhum travamento. Para quem gosta de um vavazinho, nessa configuração ele roda tranquilo. Lógico, tem que estar com tudo no mínimo para ficar pelo menos acima de 100 FPS para você não ter uma queda de desempenho tão grande na parte competitiva, mas dá pra jogar tranquilo. Bom, esse guerreiro que me acompanhou por muito tempo, ele provou que mesmo em 2026, com o preço nas alturas, a gente pode ainda montar alguma coisa pra jogar ou produzir alguma coisa. O hardware antigo, quando bem escolhido, ainda tem muita história pra contar. Mas eu quero saber de você, o que achou dessa configuração? Teria coragem de montar algo assim? E comenta aqui embaixo, queria trocar uma ideia. Eu ainda não tô satisfeito, no próximo vídeo vou tentar ali angariar uma RX 580 pra testar nesse kit, além de pegar uma fonte para não queimar esse PC aí, senão a gente vai ter uma bomba atômica aqui, né? Se não tiver próximo vídeo, quer dizer que essa fonte explodiu.